Então, politicamente, no tempo de Jesus, Palestina dependia de Roma e era governada por cônsules ou pretores. Somente a Galiléia era governada por um rei dependente de Roma. Palestina era onerada com pesados tributos. Então, é só para a gente saber que a Palestina ela dependia, essa Palestina inteira ela dependia de Roma, claro. Como Roma era a potência maior da época, né? Então vamos ver aqui como eram as regiões da Palestina. Então tem Judá ou a Judéia aqui, né? Vamos ver o que é Judá e Judéia. Ficava no sul, né? Aqui no sul, capital era Jerusalém, certo? A capital da Judéia era Jerusalém, certo? A gente tem essa noção. Tanto é que os judeus aqui eles eram considerados mais abençoados por Deus do que os próprios samaritanos, que era aquele povo da tribo lá das outras 10 tribos de Salomão, que você lembra lá do filme, que saíram, que foi profetizado, queriam morar no norte, na Samaria. Tanto é que a gente vai ver Jesus falando Jesus quando senta no poço, né, do lado da samaritana, que é discriminado, e Jesus como judeu, né, ele sente que a samaritana se sente um pouco incomodada com a presença de Jesus por ele ser judeu, porque sabe que os judeus discriminam. Então Jesus ele vem para poder unir, né, para mostrar essa misericórdia que perante Deus não há distinção de pessoas. E a Samaria, né? Jerusalém sabe que é a cidade santa, né, onde todos os israelitas acudiam para se encontrar com Deus no templo. Então, todos os povos, tanto aqui da Samaria, o povo de Deus aqui da Palestina, eles iam para Jerusalém. Tinha o período das festas também, como nós aqui temos, às vezes, nosso período de festejo também, na época lá, tinha os festejos, as festas de Jerusalém, para poder ir para lá, como a Páscoa, né, e etc. Então a Samaria fica na região central, né? Que é mais ou menos no centro, considerado também chamado no norte, né? A Samaria é o ponto do norte e a Judéia é o ponto do sul. Então fica mais no norte. A cidade de Samaria, que ele deu o nome era a capital. Na cidade de Sacal, Siquém, no Monte Garizim, existia um templo dedicado a Deus, tido como herético, dividido os judeus e samaritanos. Então, aqui eles tinham também um templo que eles procuravam se dedicar a Deus. Como Jerusalém ficava longe, então eles procuravam ter um templo ali. Então, é que depois, mais na frente, nós vamos estudar sobre as sinagogas, onde aqui começa a surgir na Samaria as sinagogas, que seriam também tipo como se fosse, vamos assim dizer, igrejinhas, né? Jerusalém é o templo maior, a igreja maior como se fosse o Vaticano de hoje, vamos assim comparar. Então, como os samaritanos queriam também ensinar as coisas de Deus, surgiram as sinagogas, né? Então vamos lá. A Galiléia, né? A Galiléia aqui ao norte, terra de Jesus, por lá viveu a maior parte de sua vida. São importantes a cidade de Nazaré, Canaã, Tiberíades, que fica tudo por aqui, né? E Genezarete. E a Transjordânia. Transjordânia, deixa eu ver aqui onde é que ela fica. Transjordânia, aqui no mapa. Transjordânia aqui no mapa, não estou vendo aqui onde é que está. Mas bem, vamos lá. Transjordânia, um pedaço da terra chamado assim por estar do outro lado do Rio Jordão. Era formado pela Ituré ao norte e a Pérea do sul. O Rio Jordão. Aqui onde é que está o Rio Jordão também, não estou localizando aqui no mapa, mas também não tem problema. Então vamos lá. A Palestina estava cruzada de norte a sul por uma cadeia de montanhas. Então, de norte a sul, aqui a Palestina ela é rodeada de montanhas, certo? Deixando à esquerda as planícies aqui, que se estendem até o mar Mediterrâneo, e à direita o Vale do Jordão. Né? Do Jordão. Então aqui tem mais as planícies, né? Mas ela é rodeada de montanhas. A parte de Galiléia, aqui em cima, né? É mais plana, com alguns outeiros ou pequenas montanhas, como Tabor. Então foi aqui na Galiléia onde Jesus transfigurou no Monte Tabor, onde vem aquela passagem que ele aparece, que ele se transfigura, né? Fica no corpo glorioso,
E aparece Moisés e Elias no Monte Tabor, né? Onde tem um Monte Tabor aqui, que é um monte menor, né? Pequeno. A Judéia e a Galiléia são bastante férteis, né? Onde que se consideraria aquela passagem onde Deus disse que iria levar o povo de Deus a um local onde manava leite e mel, né? Como diz lá em Êxodos. E já a Judéia aqui já é mais deserta, né? Até as margens do Jordão, cidade de Jericó. Então aquela é mais desértica. Então vamos ver como era a hidrografia. O que é hidrografia? O estudo da água, né? Como é que era o povo da Palestina. Então existe um único rio, né? Que é o Jordão. Não lembro onde é que ele está aqui na posição. O Jordão. Aqui embaixo, só lembrando que aí embaixo é o Egito. Certo? O Egito, onde passou muito tempo aqui, o José morou aqui. E daqui foi quando Moisés saiu. Aí foi quando eles começaram a fazer a peregrinação deles todas para cá, né? Certo? É importante, mas pelos acontecimentos, né? Que é pelo tamanho, que o Rio Jordão, né? Ele é mais conhecido, né? É importante mais pelos acontecimentos, os milagres que aconteceram lá. E o Mar Morto está aqui, o famoso Mar Morto, né? É o chamado Mar do Sal, é considerado Mar Morto porque tem uma grande concentração de sal e também não existe peixes, seres vivos lá dentro, porque não conseguem sobreviver por causa da grande concentração de sal. Por isso que é chamado Mar Morto, certo? Está lá em Gênesis 14, versículo 3, se referindo ao Mar Morto. É um mar interior que desemboca no Jordão. Apenas tem 75 km de comprimento. Então o tamanho do Mar Morto é 75 km. Então vamos comparar da saída de Teresina até Altos, é ainda menor, né? Mais ou menos da saída de Teresina até quase perto de Altos. É o comprimento do Mar Morto. Certo? Este mar desce até 425 metros abaixo, acho que dá para ver aqui, 425 metros abaixo do nível do mar, de forma que suas margens são as mais baixas de que qualquer parte da Terra. Ou seja, interessante, né? Que o Mar Morto ainda fica 425 metros ainda abaixo do nível do mar. O nível do mar está aqui, né? E o Mar Morto ainda fica 425 metros mais baixo ainda, né? Porque é considerado o nível do mar o nível mais baixo, né? Mas o Mar Morto ainda fica mais, a profundidade dele mais baixa ainda. A razão de que o Mar Morto não inunde as terras é que a evaporação das águas é enorme pelas altas temperaturas no vale, e a vertente do Rio Jordão é pequena. Seus arredores registram-se até 60 graus Celsius. Então, o Mar Morto, que a temperatura chega, pensou 60 graus Celsius, que é que aguentaria, né? Temperatura tão alta. Suas margens não têm vida alguma. Então, aqui por causa da grande concentração de sal, né? Então, em volta não tem vida, como eu já falei, né? A salinidade deste mar é de 70%. A concentração de sal na água é 70 vezes mais que no oceano. Então, a concentração aqui de sal é 70%, né? Maior do que nos oceanos, né? Nos oceanos normais. Então, depois de feitos estudos e escavações, os estudiosos chegaram à conclusão de que a área ocupada pelo Mar Morto corresponde a Pentápolis, que nos narra o livro do Gênesis, onde se encontram Sodoma e Gomorra, Lebon e outras cidades pecadoras. Ou seja, é interessante isso, o mistério, né? Que, de acordo com escavações, né, os estudos mostram, chegaram à conclusão de que a área que está sendo ocupada hoje pelo Mar Morto seria a Pentápolis, né? Como narra lá no Gênesis, que a gente viu, né? Onde se encontra Sodoma e Gomorra. Ou seja, você lembra da história de Sodoma e Gomorra, né? Que Abraão foi lá, que o Ló estava aqui. Então, conforme as escavações, aqui onde se encontra hoje o Mar Morto foi considerado local onde existia a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída, né? Que Deus mandou fogo do céu, como vocês viram lá no filme que foi passado de Abraão. Então, nos arredores do Mar Morto existem usinas de produtos químicos. Então, hoje aqui nos arredores existem usinas, né, de produtos químicos. E sua extração é uma fonte de riqueza para Israel.
atualmente o Mar Morto está entre Jordânia e Israel. Né? Jordânia e Israel. O Mar Morto fica entre Jordânia e Israel. Certo? É possível que o Vale Sidim, que cita Gênesis 14, seja a parte sul do Mar Morto, que é a mais rasa. Beleza? Então, essa formação de hoje era só para a gente ter uma visão aqui na nossa mentalidade, uma localização na nossa mente, assim, para a gente se localizar no mapa por onde Jesus esteve, a cidade dele, né? O país, né, da Palestina, e os locais por onde ele andou e de onde é que surgiu todo aquele povo que a gente veio vendo lá do tempo de Abraão, né? Que veio se andando nessa peregrinação de saga de Abraão. Depois de Abraão teve o filho dele, Isaac. Isaac teve Jacó e Esaú. Jacó aí teve os 12 tribos, que das 12 tribos teve o José. E do José que foi para no Egito, de lá nasceu Moisés. E do Moisés eles levaram o povo de novo. Então, toda essa saga para a gente entender, eles todos acabaram no final das contas se estruturando nesta região chamada Palestina, certo? Então aqui é a Palestina. Então espero que essa formação tenha ajudado a nos esclarecer um pouco a nossa mente, né? Para a gente ter uma localização de tempo e espaço, assim, geográfico, né? Do local de Jesus, para que a gente possa ter a partir de agora um entendimento melhor sobre a vida de Jesus, né? Do que ele fez nesse local e etc. Então, até a próxima formação. Gotemianos, e qualquer dúvidas, né? Podem me perguntar pessoalmente ou então nas redes sociais. Até mais.